Teorias de direitos humanos, nós falamos no iluminismo, nós falamos na modernidade emancipatória, que tem um marco simbólico, político, fático na Revolução Francesa, de solidariedade, de fraternidade, de igualdade, de liberdade, de tantos valores que se colocam como bandeiras conceituais para nós hoje, a partir de uma demanda por direitos humanos. E o que muitas pesquisas estão mostrando, num marco de uma leitura a respeito da colonização, de um aprofundamento que hoje é chamado, por exemplo, de teorias decoloniais, né, que tentam identificar a persistência dessa lógica colonizatória e a necessidade de tentar construir um outro modo de ver as coisas, dizem que essas teorias elas só puderam ser construídas, desenvolvidas e consolidadas porque antes nós tivemos a experiência concreta dessas violações em um caráter maciço na América Latina. E mostram, por exemplo, debates que se estabeleceram entre pensadores europeus, como Montaigne é um grande exemplo disso, né, e outros, o Voltaire também, que tinham na figura do indígena uma figura de referência concreta, de uma experiência concreta a partir da colonização, para pensar a questão do humano. Né? Ou seja, a questão do humano na modernidade ela foi pensada a partir do seu limite, a partir da descoberta de um novo tipo de ser humano, ou talvez de uma criatura que não fosse ser humano. E esse foi um debate marcante, estruturante, que se estabeleceu na fundação da modernidade, situada aqui a partir de 1492. É sobre essa questão que vai se desenrolar o famoso debate de Valladolid, que ocorreu no ano de 1550, entre esses dois religiosos, Juan Ginés de Sepúlveda, um filósofo aristotélico, e o Bartolomé de las Casas, um frei dominicano, que é uma figura extremamente emblemática para essa discussão, como vai ficar mais claro na medida em que eu explicar. O Ginés de Sepúlveda, ele tinha um tratado, né, no qual ele, apoiando-se na filosofia aristotélica, que classificava os escravos como criaturas que não eram seres humanos, né, ou que classificava as mulheres como criaturas a meio caminho de serem seres humanos completos, né, ele se apoiou na filosofia aristotélica, que estava muito em voga, já como uma herança da escolástica e do pensamento tomista, para dizer que os índios não eram seres humanos completos também, que eles eram como algo equivalente a bestas ou a feras ou a bárbaros, eram um estágio ainda não completo de humanidade, que eles também não teriam uma alma como os outros cristãos europeus teriam, e que então contra eles poderia ser movida qualquer tipo de ação de extermínio, de guerra, porque eles não eram verdadeiramente seres humanos, e mais importante do que eles seriam as riquezas que estariam no seu território. Ele argumentou, antecipando em quase um século o pensamento de um grande pensador iluminista que foi o John Locke, né? John Locke trabalhou a ideia de que o direito de propriedade era um direito natural, e que o direito natural de propriedade ele poderia ou não ser exercido devidamente pelas pessoas. As pessoas tinham livre-arbítrio, né? Elas poderiam decidir em serem pessoas racionais, corretas, inteligentes, saberem ser um exemplo da obediência da lei natural de Deus, cultivando a propriedade da maneira adequada, ou elas poderiam optar por não fazer isso, por serem pessoas irracionais, por serem pessoas que preferem não seguir a lei de Deus. Isso está desde o início na discussão lá de Santo Agostinho com Pelágio a respeito do livre-arbítrio, presente no cenário europeu. E é uma das grandes contribuições do cristianismo para a construção do que hoje nós podemos chamar de modernidade, essa noção de autonomia, de vontade, de liberdade, de livre-arbítrio. Então, ele dizia que os indígenas eles não seguiam a lei natural de Deus, porque eles não exploravam racionalmente o direito de propriedade. Eles lidavam com largas extensões territoriais, cheias de riqueza, que poderiam ser plantadas, que poderiam ser extraídas, e naquela época, como vocês sabem, a grande procura de sustentação econômica do modo capitalista, na sua primeira fase, o capitalismo mercantilista, era a busca por ouro e por prata, né, o chamado metalismo. Então, como os indígenas não exploravam esses recursos devidamente, eles estavam sendo irracionais, não estavam explorando corretamente a sua terra.
e com isso justificar-se-ia o despossuimento puro e simples dessas terras. Houve outras justificativas também que se apresentaram, né? Uma justificativa interessante, eu estava até comentando com os meus alunos essa semana, a gente conversou sobre esse assunto em sala de aula na disciplina de Teoria Geral do Direito, né? Era um documento interessante que se chamava requerimento, uma tecnologia jurídica, né, desenvolvida por um camarada, um jurista chamado Palácio Rubens. O documento fazia o seguinte: o exército espanhol, né, e isso era descrito por Bartolomé de las Casas, né, um frei dominicano, que no início era capelão das expedições militares espanholas em territórios indígenas, né, e que depois, vendo o que ele viu, passou a ter uma posição bastante diferente em relação à legitimidade dessas ações dos espanhóis e à defesa dos direitos indígenas. Então, o exército chegava lá com um documento chamado requerimento, e esse documento apresentava uma lógica jurídica bastante interessante. Dizia assim: bem, Deus criou o mundo, criou tudo, criou o homem, o filho dele veio para a terra, Jesus deu poder a São Pedro para fundar a igreja cristã no mundo. São Pedro passou esse poder para o Papa que veio depois dele, e de Papa para Papa, então, esse poder foi passado. Com o Tratado de Tordesilhas, o mundo foi dividido em dois, a partir dos países que poderiam explorar essas riquezas, que tinham condições técnicas para isso, que foram Portugal e Espanha. Esse território, portanto, é a propriedade da coroa espanhola, que é uma propriedade, inclusive, que está estruturada num mandamento divino, nessa origem, que é hierárquica, que acabou de ser explicitada, e vocês têm uma opção: vocês podem ser súditos da coroa espanhola, se assim o desejarem, mas caso vocês se recusem, vocês serão simplesmente exterminados e escravizados, né? O interessante é que o documento era lido em espanhol, né? E que os indígenas entendiam bulhufas do que eles estavam falando, né? Isso é descrito por Bartolomé de las Casas, que teve vários escritos, né? Um dos mais conhecidos foi aquele lá, a Brevíssima Relação de la Destrucción de las Índias. É um livrinho pequeno, tem em qualquer livraria para vender, inclusive. Tem outras obras, mas essa é uma das mais conhecidas. E tem passagens e relatos extremamente contundentes, né, e difíceis até de ler, em relação a massacres que eram feitos por qualquer motivo, para diversão dos soldados, de ver se a espada estava afiada ou não estava afiada, cortar um bebê indígena no meio. Nossa. E jogar no colo da mãe. E, bem, coisas assim bem terríveis ali que são contadas nesse texto e que escandalizaram o Bartolomé de las Casas. O Sepúlveda, então, pediu uma autorização para publicar o seu livro, uma autorização eclesiástica. E para ver se o livro dele poderia ou não ser publicado, foi montado esse debate, né? O debate de Valladolid. E chamou-se então para defender a tese oposta a que o Sepúlveda apresentava no seu livro, o frei Bartolomé de las Casas, né? Então, Sepúlveda, o argumento central dele era esse: índios eram inferiores aos espanhóis, então estavam sujeitos ao domínio espanhol, contra eles poderia se mover uma guerra justa, se fundamentando na filosofia aristotélica para dizer que eles eram bárbaros. O Bartolomé de las Casas, ele foi muito inteligente na sua argumentação. Aristóteles era uma autoridade incontornável, principalmente a interpretação que se fazia dele a partir da escolástica e a partir de uma certa interpretação da escolástica também. Então, o que ele fez? Ele usou o próprio Aristóteles para contra-argumentar. E o argumento dele foi muito interessante. Ele disse o seguinte, que tudo bem, existem bárbaros, sim, existem seres humanos que não são seres humanos. Ele admitiu essa premissa como um recurso argumentativo, mas disse: todo o esforço do Bartolomé de las Casas foi em provar que os indígenas não eram bárbaros, e nenhuma das formas que Aristóteles apontou como sendo a atuação ou a caracterização de alguém que fosse bárbaro. E ao fazer isso, o que ele fez? Ele começou a adotar uma visão de perspectivismo, que vou apresentar no outro debate, aliás, no outro slide, né? Ele começou a defender a seguinte ideia: ora, vou passar aqui. O que se acusa? Por que os índios são bárbaros? Porque eles fazem sacrifícios humanos, porque eles são canibais, porque eles não são religiosos ou não adoram a Deus, né? Alguns dos argumentos centrais que se apresentavam para dizer que os índios eram bárbaros. Aí o que ele começou a fazer? Ele começou a dizer que os espanhóis também faziam essas coisas, né?
que eles, em algumas situações, ele foi buscar alguns fatos, foi citar que os próprios espanhóis, em muitas situações, comeram carne humana também para poder sobreviver. Que os sacrifícios que os indígenas faziam eram sacrifícios que não eram feitos de uma maneira desrespeitosa à cultura e à identidade daqueles que eram sacrificados. Que eles eram sacrificados dentro de um rito, dentro de toda uma concepção cultural, o que era muito melhor do que o que os espanhóis estavam fazendo, de massacrar milhares de pessoas e sacrificar uma etnia inteira e um povo inteiro. Ele disse que existem realizações feitas pelos astecas, que foram povos ali indígenas com um certo caráter de urbanidade, e tantos outros, os maias também, que superam em larga medida as realizações dos grandes impérios da antiguidade, Egito e tal. Ele ficou argumentando nesse sentido, ficou destacando as virtudes civilizacionais dos indígenas, dizendo que eles eram pessoas religiosas, sim. Só que a religião deles tinha uma leitura diferente, também não se podia exigir deles que eles tivessem o conhecimento da doutrina cristã, mas a doutrina religiosa que eles construíam tinha uma série de pontos de contato também com a doutrina cristã. Então ele procurou fazer esse tipo de defesa. A leitura do livro do Sepúlveda durou 3 horas. A defesa do Bartolomé de las Casas durou 5 dias, só para vocês terem ideia da veemência desse freio. E esse é um momento simbólico que situa a discussão quanto à humanidade indígena. E hoje a gente fala muito em dignidade da pessoa humana e em direitos humanos. Essa foi a primeira grande discussão moderna para designar o que caracteriza o humano. E ela tem 2 visões, né? A primeira que Las Casas defendia no início, no seu livro Brevíssima Relação da Destruição das Índias, que é uma postura assimilacionista. Ou seja, o indígena é um ser humano, mas é um ser humano que deve ser assimilado à cultura central, à cultura superior. E muito do esforço de catequização dos índios, de ensinamento da doutrina cristã para eles, partiu dessa premissa, de que eles eram seres que desconheciam uma verdade salvadora e que, portanto, precisavam ser catequizados, precisavam ser ensinados, precisavam ser assimilados. Essa foi a primeira posição que o Bartolomé de las Casas, como todos os outros religiosos e jesuítas também que vieram, teve. Depois desse debate, ele mudou a perspectiva dele, né? E ele passou a ter, então, uma visão que a gente pode chamar de perspectivista, onde ele disse que os índios tinham direito à sua própria visão de mundo. Vejam como isso, se hoje é difícil encontrar alguém que consiga defender esse entendimento, tá? Que a maior parte da postura do senso comum, ainda hoje, quanto aos indígenas, reside nessa ideia de assimilacionismo, como a gente vai ver até em termos jurídicos, né? Então vejam que lá, naquele contexto, esse cara, né, o Bartolomé de las Casas, já teve uma visão de reconhecer a alteridade indígena. Ele caminhou muito mais para essa linha do que para uma linha de projeção do si mesmo sobre o outro. Como resultado desse debate, não teve assim uma decisão, uma sentença, mas o Rinésio Sepúlveda não conseguiu a autorização para publicar o livro dele, enquanto que o Las Casas publicou tudo o que ele quis, durante toda a vida. Apesar dessa vitória, se é que assim se pode chamar, infelizmente as práticas do centro, né, da metrópole em relação às suas colônias não seguiram esse entendimento, inclusive até mesmo as práticas religiosas de doutrinação e de catequização dos indígenas. Muitos dizem que o Bartolomé de las Casas foi o primeiro grande defensor dos direitos humanos na América Latina, antes mesmo de que existisse uma teoria ou um discurso sobre os direitos humanos. Já mencionei a primeira obra dele, que ainda tinha uma postura assimilacionista. Após o debate de Valladolid, ele traz essa noção de um perspectivismo religioso, né? Ao dizer que o Deus dos indígenas era valioso para eles, e valia para eles também, era uma maneira de dizer que o Deus cristão também não era um Deus universal que deveria ser imposto a todos a ferro e fogo, né? Interessante essa consequência. Então, houve uma postura de reconhecimento da alteridade indígena. Então vejam que nós ficamos em 2 extremos, né? Num extremo, o índio não é ser humano. No outro extremo, bastante avançado e inovador para a sua época, talvez até para hoje, na visão de muitos, o Bartolomé de las Casas chegou à conclusão de que eles eram seres humanos diferentes e com direito à sua própria diferença. Reconheceu a diferença deles como saldo no final. Durante toda a modernidade, a forma pela qual os indígenas foram vistos, e em grande parte ainda são, foi uma espécie de meio termo entre esses 2 extremos. E talvez o grande pensador que represente esse meio termo
seja o Francisco de Vitória, que também é um religioso, pensador, que ficou conhecido como um grande defensor dos índios. De fato, por um lado ele foi, mas por outro, ele conseguiu consolidar uma definição até jurídica para a condição indígena que passou a justificar as guerras que foram movidas contra eles e a postura assimilacionista que se desenrolou então por todo o mundo ocidental em relação aos povos indígenas. Então, veja, o primeiro interesse dele era impedir aquela matança indiscriminada que se deu em relação aos indígenas durante o século XVI, principalmente. Então, ele disse que não se poderia mover uma guerra indiscriminada contra os índios, mesmo que fosse a mando da coroa, que precisava ter um motivo, precisava ter uma caracterização jurídica para que essa guerra pudesse acontecer. É o famoso debate da guerra justa, que já vinha também das cruzadas, e que aqui se apresentou. Então ele diz, tem que ter um motivo justo para as guerras. O primeiro motivo era a Lei Internacional da Reciprocidade. Vejam, quase um século antes de Hugo Grossio, que é considerado um dos grandes fundadores do direito internacional público, dizer que o direito natural existe mesmo que Deus não existisse, né? Foi uma frase que demarca o início forte da concepção justnaturalista moderna. Então, Francisco de Vitória disse que se os indígenas ou qualquer outro povo se recusasse a fazer parte de uma reciprocidade comercial, ou seja, não quisesse receber mercadorias ou negociá-las ou abrir espaço para que esse comércio internacional pudesse se dar, eles poderiam ser obrigados a isso. Isso era um motivo que justificaria a guerra contra eles. Outro motivo, como vocês já sabem, a prática de sacrifícios humanos. E também a adoção da fé cristã, principalmente quando os súditos da coroa indígenas tivessem se convertido para o cristianismo e reclamassem da ação dos seus chefes indígenas para a coroa. Então, nesse caso, se justificaria a ação da coroa contra aquele chefe indígena para proteger um súdito da coroa que ali vivia, que era esse índio convertido. Então, eram várias as situações que o Francisco de Vitória foi apontando para essa guerra justa. E ali também surgiu uma gênese, que aí sim é um ponto fundamental ao qual eu quero chegar, da ideia de uma concepção orfanológica dos indígenas, ou seja, os indígenas são seres humanos, só que são seres humanos primitivos. Essa visão do indígena como ser humano primitivo, ela está no imaginário de todo o pensamento político moderno. Quando a gente invoca os pensadores contratualistas, muitos deles falam na ideia do bom selvagem, né, como Rousseau, por exemplo, o bom savage. É uma criatura inocente, uma criatura pura, mas que também, exatamente por ser primitiva, ela pode ser levada a atos extremamente bárbaros, então ela precisa ser educada, ela precisa ser ensinada, ela é um estágio primitivo da humanidade, talvez um espelho aonde a humanidade cheia de mazelas da sociedade europeia possa se ver lá nos seus inícios, numa espécie de idade de ouro, e quem sabe usar esse espelho para procurar se aprimorar, melhorar e voltar a uma certa paz, a uma certa pureza. Então os índios passaram a ser vistos nem como desumanos, bestas e feras, e nem como seres que merecem o respeito, que têm o mesmo nível de igualdade, reconhecidos na sua alteridade e na sua diferença. Passaram a ser vistos como inferiores, infantis, né? Carentes de uma tutela orfanológica. Assim como uma criança que não tem pais precisa de alguém que seja responsável por essas crianças, então os indígenas também precisariam que o Estado, que o poder político tomasse conta deles, né, das suas terras, dos seus costumes, do seu modo de vida, e os ensinasse muitas coisas importantes. Então, tem autores que apontam, né, depois eu vou mostrar algumas referências biográficas no final, e dizem isso. Francisco de Vitória protegeu os indígenas, sim, claro, mas ao mesmo tempo trouxe uma justificativa para se mover a guerra justa a eles e demarcou claramente a sua situação de infantilidade. Bem, com isso eu encerro que seria essa primeira parte, né, dessa minha exposição, e chego aqui na segunda, que vai tratar de como a política indigenista no Brasil, desde o início, ela trouxe essas características que estão no marco, né, na origem de toda a construção moderna e do marco da conquista do continente americano e da maneira como os indígenas eram vistos pelo poder central, pela metrópole. Então, o primeiro estágio de uma política indigenista no Brasil, né, do início de um marco jurídico também em relação aos indígenas,
foi feito pela administração pombalina, no Marquês de Pombal, em 1750, que proibiu as práticas de escravidão contra os indígenas, que tentou trazer uma legislação protetiva aos indígenas dentro daquele contexto. Então, foi uma lei surgida em 6 de junho de 1755, como diz o slide, que além de proibir a escravidão dos índios, mandava castigar os que, abusando da imbecilidade dos índios, perturbassem os seus direitos territoriais. Para o êxito de sua civilização, seriam estimuladas as práticas agrícolas, na perspectiva de que as relações com os habitantes dos lugares marítimos para a comercialização de tais produtos viessem a contribuir para o abandono dos seus bárbaros costumes. E ao governador e capitão-geral caberiam cuidar da sua instrução civil, ao mesmo tempo que conservar a liberdade de suas pessoas, bens e comércio.